Saudações, meus queridos fãs de anime. Obrigado por se juntar a mim para mais uma resenha de anime. Hoje vamos falar sobre Vistoria, um anime pelo qual eu estava realmente ansioso. Geralmente gosto muito desse tipo de anime. Então vamos começar. O episódio 1 de Vistoria. Vandende Sword começa em uma escola chamada Academia Mágica de Higarden. O narrador informa ao público que esta escola valoriza aqueles com incrível talento mágico. Então, vemos nosso protagonista Will entrando em uma masmorra e lutando contra uma besta. O narrador se pergunta se pessoas sem talento podem avançar nesta academia. Will promete responder a essa pergunta matando monstros da masmorra. Em seguida, Will assiste à aula com sua familiar, Kiki. O professor Edward, professor de Will, pede que ele vá até a frente da classe para realizar um feitiço de fogo em algum minério de Balca. Infelizmente, Will não consegue realizar o feitiço e seus colegas de classe riem dele. Sion, outro aluno, realiza o feitiço em seu lugar de seu assento. Edward grita com Sion por realizar o feitiço e lembra a classe que a supremacia da magia é absoluta. Além disso, Edward diz que aqueles que não possuem capacidades mágicas não são aptos a frequentar Higarden. Após a aula, Sion, acompanhado por seus amigos Liril e Gordon, repreende Will por sua tentativa patética de feitiço em sala. Então, outra colega de classe, Colette, chega e diz a Sion para parar de intimidar Will. Sion argumenta que Will deveria abandonar suas esperanças de se tornar um mago habilidoso, muito menos um magia vender. Ele afirma que trabalho árduo e bondade não ajudarão Will a alcançar essas coisas. Will, Colette e Kiki andam pelos corredores e discutem a aversão de Colette por Edward, Sion e o tratamento dos outros em relação a Will. Will diz a Colette que está bem e que está feliz por alguém defendê-lo. Os dois olham para o céu e Will entra em detalhes sobre as origens de seu mundo e quem são os magia vender. Ele diz que invasores chamados de Hoste Celestial aterrorizavam este mundo. No entanto, 5 magos frustraram os planos do Hoste Celestial ao estabelecer um selo sobre o céu de seu mundo. Will confirma que os magos mais fortes podem ganhar o título de magia vender. Então, Colette menciona Elfaria, a varinha da donzela de gelo, e se pergunta se ela está cuidando deles. Recebemos uma cena com Elfaria olhando para fora de uma janela. Will tem certeza de que Elfaria está observando-os dessa janela. Em seguida, recebemos um flashback apresentando um jovem Will e Elfaria. Os dois discutem seu sonho compartilhado de ver um lindo pôr do sol juntos. No entanto, para alcançar esse sonho compartilhado, Elfaria sugere que ela e Will se tornem magia vender. Os dois prometem ver isso juntos um dia. Então, Will monologa sobre Elfaria, afirmando como ela se tornou um magia vender em uma idade jovem, devido às suas habilidades excepcionais. Embora Will não seja tão talentoso quanto Elfaria, ele promete cumprir sua promessa a Elfaria um dia. Em seguida, Will pede desculpas ao professor Vorkner por entrar em uma masmorra perigosa. No entanto, Vorkner concede a Will 2 créditos por trazer um espécime de guarda maligno. Então, Vorkner diz a Will que, se ele quer subir na torre como outros magia vender, ele deve avançar para o Instituto Superior. Vorkner diz que Will deve melhorar suas habilidades de escrita, feitiçaria e prática. Infelizmente, Vorkner não vê Will ganhando créditos de feitiçaria porque Will não pode usar magia. Will argumenta que focar seu esforço na prática o ajudará a alcançar seu objetivo, mas Vorkner rejeita esse método. No entanto, Vorkner diz a Will que ele deve se concentrar mais em tentar se formar do que em se tornar um magia vender. Percebendo as preocupações de Will, Vorkner diz a ele que há relatos de um Baskerville causando problemas no 6º andar da masmorra. Ele também sabe que ninguém matou a criatura ainda. Will agradece a Vorkner por essa informação. Enquanto Will agradece a Vorkner, Sion escuta a conversa e vai para a masmorra do 6º andar para lidar com o Baskerville. Então, vemos os grupos de Will e Sion explorando o 6º andar da masmorra. Internamente, Sion argumenta que pessoas como Will não deveriam pensar em se tornar magia venders nem frequentar academias como Higarden. Então, um sentinela, um tipo diferente de besta neste mundo, ataca um dos camaradas de Sion, fazendo o outro gritar. Will ouve o grito do aliado de Sion e corre para a cena. Ele fica surpreso com a presença do sentinela e diz que matar um lhe renderá 10 créditos. Além disso, Will vê Sion em perigo e se pergunta se deve salvá-lo, apesar de todas as coisas ruins que Sion fez a ele. Então, Will coloca alguns óculos que Elfaria lhe deu no passado e ataca o sentinela com sua espada. Mais tarde, Edward visita Vorkner e lhe diz para enviar sua familiar ao 6º andar da masmorra. Edward diz a ele que Sion foi ao 6º andar da masmorra sem permissão. Vorkner diz a Edward para não temer porque o primeiro sabe que Will está lá também. Vorkner usa sua bola de cristal para mostrar a Edward o que está acontecendo no 6º andar da masmorra. Os homens veem Will segurando o sentinela. Edward e Sion não podem acreditar que Will está se esforçando tanto. Vorkner diz a Edward que Will é um mago com força sobre-humana, uma constituição robusta e habilidades de observação maravilhosas. O primeiro diz que, com um golpe da espada de Will, ele pode desferir um golpe que supera o relâmpago. Will ataca o sentinela com esta espada. Edward deixa o escritório de Vorkner furioso e Sion compartilha uma reação semelhante quando Will estende a mão para ele. Will retorna ao escritório de Vorkner e o último lhe concede 10 créditos. O episódio termina com Will dizendo ao público como este anime, Vistoria,
Van Sword começou. No final do episódio, vemos Will e Alaria trocando olhares, sugerindo que algo mais emocionante está por vir. Mal posso esperar pelo próximo episódio, onde parece que o professor Edward vai testar as habilidades de Will pessoalmente. Esse primeiro episódio foi ótimo e estou ansioso para ver o que vem a seguir. Obrigado por assistir e espero vê-los novamente em breve. Saudações, meus queridos fãs de anime. Obrigado por se juntar a mim para mais uma resenha de anime. Estava realmente ansioso. Geralmente goste muito. Então vamos começar. O episódio 2 de Vistoria. Van Sword começa com um flashback ambientado 5 anos atrás. Nele, Will recebe críticas de seus colegas. Então, Will e Vorkner visitam a diretora da Academia de Magia de Higarden, Cauldron. Cauldron dá uma espada a Will e usa vários feitiços para lutar contra Will. Cauldron diz que permitirá que Will continue frequentando esta escola. Além disso, Cauldron diz que se Will continuar a melhorar, ele pode ter uma chance de subir na torre e realizar o sonho dele e de Elfaria. Fica que alguém quer avançar para o Instituto Superior. Vorkner argumenta que se alguém avança para o Instituto Superior, ele se tornará inerentemente um magia vender. Ele diz que as pessoas podem conseguir isso por meio de 2 métodos. Um envolve criar um novo tipo de magia. Quanto ao segundo método, um aluno deve ganhar 7.200 créditos Higarden. Vorkner planeja ajudar os alunos a ganhar esses créditos, pois ele argumenta que o primeiro método é difícil de conseguir. Will sai da aula e vai dar uma volta com Colette. Will compartilha seus pensamentos sobre sua experiência com Vorkner e aprendemos através de Colette que Will ganhou muitos créditos de escrita. Will entende a rigidez moderada de Vorkner, mas ele é grato que Vorkner esteja oferecendo a ele e a outros aulas suplementares. Então, Will e Colette tropeçam em Sion, Gordon e outros alunos. Liril, um colega, conta a outros alunos que Sion derrotou o sentinela maligno sozinho. Internamente, Sion sabe que Will fez isso, e Sion está bravo por ele não ter conseguido fazer isso. Colette diz a Sion para deixar Will em paz. Sion e seu grupo partem. Will confirma que algo aconteceu entre ele e Sion, mas não dá mais detalhes. Em seguida, o professor Edward confronta Cauldron e exige que ela expulse Will. Cauldron se recusa e argumenta que Will já está em seu último ano em Higarden. Edward diz que Will não deveria pertencer aqui, já que ele não é um verdadeiro bruxo. Cauldron pega um livro com todos os alunos listados nele. Então, Cauldron lista as conquistas de Will e usa isso para apoiar sua posição sobre por que Will não deveria ser expulso. Além disso, Cauldron diz que mesmo que Will não possa se tornar um magia vender, Will tem as habilidades para se tornar um ealer, artificeiro ou outra coisa. Além disso, ela quer produzir estudiosos mais proficientes como Will para o Fated Day. Edward entende, mas argumenta que Will quer se tornar um magia vender, o que incomoda Edward. Cauldron entende e pede a Edward para dar um teste a Will. Cauldron diz que se Will falhar no teste de Edward, então ela deixará Edward expulsar ou avançar Will. Edward vai embora. Mais tarde, Colette ajuda Will a guardar seus livros didáticos em seu armário. Will agradece a Colette por sempre ajudá-lo com seu talento mágico. Colette percebe a espada de Will em seu armário e Will confirma que não pode carregá-la por certos motivos. Ele não quer levá-la para seu dormitório porque não quer incomodar seu colega de quarto, Rosti, sobre a espada. Então, cortamos para a área de estudo de Higarden. Will lê um pouco de história mundial e faz anotações. Colette sugere que Will faça uma pausa. Will diz que não quer perder suas habilidades de escrita ou créditos. Caso contrário, Will sente que pode dar adeus aos seus sonhos de avanço no Instituto Superior. Enquanto os dois discutem mais, Edward chega e interrompe a discussão. Edward diz a Will para se reportar ao Cepelhau imediatamente. Edward diz a Will que está dando a Will uma lição suplementar porque quer verificar o valor de Will. Ele diz que Will deve atacá-lo. Se Will tiver sucesso, Edward premiará Will com 5 créditos de Selvuk. Se Will falhar, Edward diz que o expulsará. Mais tarde, Vorkner chega ao escritório de Cauldron. Cauldron usa um feitiço que dá a ambos uma olhada no duelo de Edward e Will. Vorkner fica chocada que Cauldron permitiu que isso acontecesse. Cauldron entende, mas argumenta que ela deve reconhecer as preocupações de Edward sobre Will se tornar um magia vender também. Vorkner argumenta que esta é uma má decisão, já que Edward foi o mais próximo de se tornar um magia vender no passado. Então, voltamos ao duelo de Edward e Will. Will luta para acertar um golpe e deseja ter sua espada. Enquanto isso, Kiki chega ao armário de Will e Colette por acaso está na área. Kiki pede para Colette abrir o armário de Will com um feitiço e Colette obedece. Então, voltamos ao duelo entre Will e Edward novamente. Edward caminha em direção a Will e diz a Will que ele deve abandonar seus objetivos. Ele então compara a situação de Will ao texto histórico que Will estava lendo antes. Ele diz que a pessoa naquele conto derrotou inúmeros anões com uma varinha, não uma espada. Portanto, Edward argumenta que a espada de Will nunca será uma varinha tão boa. Will se levanta e diz a Edward que ele não vai recuar porque ele quer ficar com Elfaria, a garota que ele ama. Colette chega e joga sua espada para Will. Will continua lutando contra Edward e informa o público sobre o que mais ocorreu durante aquela antiga batalha entre o Mago Solitário e o exército dos anões. Ele diz que um anão conseguiu dar um único golpe no mago e foi reconhecido por isso.
Will dá um único ataque em Edward e Edward premia Will com 5 créditos. Audron afirma que está impressionada com as conquistas de Will. Mais tarde, cortamos para a localização nos arredores de Highgarden. Rosti é mostrada assando uma refeição para Will. O episódio termina com Rosti se perguntando quando Will retornará para casa. Esse segundo episódio foi ótimo e estou ansioso para ver o que vem a seguir. Obrigado por assistir e espero vê-los novamente em breve. Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Trago o resumo do episódio número 3 do anime. Deixem nos comentários o que acharam, e também deixem seu gostei para que eu continue assistindo os episódios, se é isso que vocês querem. O episódio começa com um flashback que recebemos de um episódio anterior. Nele, Elfaria diz a Will que ele é uma pessoa corajosa e gentil. Então, Elfaria dá a Will os óculos que o vemos usar na linha do tempo presente. Will promete a Elfaria que eles verão o pôr do sol juntos no futuro. Elfaria espera ansiosamente por isso. Elfaria vai até a torre e Will chora. Vorkner chega e Will diz que essa será a última vez que ele chorará. No presente, Will entrega jornais nas casas de vários moradores. Enquanto trabalha, Will tropeça e deixa cair sua pilha de jornais. Will os pega e lê uma notícia sobre as atividades de criação mágica de Elfaria. Em seguida, Will descobre que o Upper Institute aprovou uma nova ordem. Will fica surpreso que Elfaria seja responsável por essa ordem. Isso o incita a retornar ao seu dormitório. Lá, Will pede a Rosti para fazer um item mágico para ele porque Elfaria enviou uma ordem para coletar núcleos de gelo Frostwalker. Will diz que todos os alunos contribuintes receberão recompensas. No entanto, Will precisa dos itens mágicos de Rosti se ele espera ter sucesso. Rosti entrega os itens mágicos a Will e deseja boa sorte a Will. Will vai para o quarto andar e percebe vários alunos, incluindo Sion, derrotando Frostwalkers. Em seguida, Will vê grandes monstros pinguins assustando uma garota. Will salva a garota e ela agradece. Descobrimos que o nome dela é Iris. Então, cortamos para Vorkner dando uma palestra sobre magia para seus alunos. Uma das alunas chamada Rose pergunta a Vorkner se ele acredita que Elfaria é uma maga surpreendente, já que ela desenvolveu sua própria magia. Vorkner diz que Elfaria é uma maga notável, possivelmente, a melhor. Rose provoca Colette porque ela tem um palpite de que Colette está com ciúmes de que Will admira Elfaria. Colette grita com Rose, mas internamente, ela sabe que Will está explorando o quarto andar da masmorra porque ele quer ver Elfaria novamente. Então, cortamos para Will e Iris. Eles ainda estão explorando o quarto andar da masmorra. Iris diz que quer se tornar útil para a magia Vander. Além disso, Iris diz que quer segurar o céu real um dia. Will explica o que Iris quis dizer com céu real. Ele diz que o céu atual deles é um fabricado chamado de Grande Barreira. Will diz que magia Vander criou a Grande Barreira usando uma quantidade tremenda de magia. Além disso, Will diz que o mundo estará envolto em escuridão quando a barreira cair e a calamidade prosseguirá. Então, Iris conta a Will que conheceu Elfaria no passado. Iris afirma que Elfaria salvou Iris de monstros e isso alimentou seu desejo de perseguir os objetivos que ela mencionou anteriormente. Will investiga a área e sente um forte Frostwalker à frente. Ele diz a Iris que, embora não tenha talento mágico como ela e os outros, ele tem vasta experiência e habilidades de pesquisa. Os dois entram no domínio deste Frostwalker e encontram um Frost Rex. Iris afirma que esta é uma fera poderosa que vale 6 créditos. Ela lembra Will que ataques físicos não prejudicarão o Frost Rex devido às suas habilidades. Will revela os itens mágicos de Rosti e diz a Iris que ele pode derrotar o Frost Rex. Com seu puro atletismo, os itens de Rosti e um feitiço, Will derrota o Frost Rex. Iris fica surpresa com o desempenho de Will. Então, Iris responde à vitória de Will estranhamente, indicando que ela está tramando algo nefasto. Iris se pergunta se ela deve relatar a vitória de Will a uma parte não revelada. Então, Will mostra a Iris que ele obteve muitos núcleos de gelo do Frost Rex. Will sugere que eles se reagrupem com os outros para que eles possam entregar adequadamente esses núcleos para as pessoas que o solicitaram. Mais tarde, Iris sai para um passeio pela Wizard Tower de Mercedes Caulis. Iris se encontra com vários magia Vander chamados Cariot, Zel e Eleanor. Elfaria também está presente lá. Cariot diz a Iris que eles estão tendo uma reunião chata. Eleanor está preocupada que eles não terão guerreiros suficientes para o evento Fated Day e teme que a história se repita. Zel considera Iris a magia observadora de Vander e pergunta se ela encontrou alguém que os ajudará a impedir que o evento Fated Day aconteça. Iris recomenda que recrutem Will. Enquanto alguns argumentam que Will seria um ótimo candidato, outros não. Antes de Eleanor e Zel se enfrentarem, Cariot sugere que esperem pelo evento do grande festival de magia. Cariot argumenta que eles podem fazer uma escolha sólida então. Ele, Eleanor e Zel partem, deixando Iris e Elfaria sozinhas. Iris diz a Elfaria que Will é um guerreiro excepcional. Elfaria invoca um cristal diante dela. Começa com Sion, Colette e outros participando de um exame de mágica para ganhar créditos. Will também está participando do evento.
No entanto, Will está lutando para acompanhar os outros. Então, vemos 3 estudantes prolíficos chamados Lihana, Vignal e Julius ganharem créditos durante este exame. Julius confronta Vignal e Lihana e espera desafiá-los um dia. Vignal e Lihana anseiam por isso e partem. Em seguida, Julius e seus amigos tropeçam em Will e o ridicularizam. Um deles menciona o Grand Magic Festival e Will se lembra de sua existência. Mais tarde, Colette se junta a Will na cafeteria. Colette diz a Will que ele precisa de alguém para explorá-lo no Grand Magic Festival. Will entende e explica o que é o Grand Magic Festival para o público. Então, Colette informa Will sobre as 4 facções da torre e suas conexões com a magia Vander. Colette diz a Will que se uma das facções o escolher, ele ficará mais perto de atingir seus objetivos. Ela também menciona os observadores que ocasionalmente dão aos alunos outra oportunidade de chegar à torre. Will entende, mas lista porque ele não quer seguir com a sugestão de Colette. Então, Colette e Will vão para seus armários. Colette sente que algo está errado e investiga. Ela informa Will sobre um inibidor e uma barreira de amortecimento de som que estão por perto. Os 3 notam uma escada escondida que leva a um local subterrâneo. Eles descem as escadas, apenas para descobrir vários estudantes apostando em quem reivindicará a vitória no grande festival de mágica. Will e Colette avistam Sion e discutem sobre pessoas como Lihana, Vignal e outros com ele. Algum tempo se passa. Antes de Will sair da aula, Colette o impede. Ela quer ir para a masmorra com ele, mas Will diz que ele está trabalhando na taverna de Gina hoje à noite. Cortamos para Will trabalhando na taverna de Gina. Ele está servindo bebidas aos clientes anões. Um dos clientes discute o grande festival de magia com Will. Will diz que ele não pode participar. Gina diz a Will para manter o foco como Rosti. Rosti também está trabalhando para Gina. Mais tarde, Will e Rosti discutem os salários de Will e por que seria melhor para ele encontrar um novo emprego. Will entende, mas argumenta que gosta de conversar com os clientes anões. Então, Julius e seus amigos chegam. Eles compartilham palavras cruéis sobre o ambiente da taverna de Gina e seus clientes. Julius exige que os trabalhadores lhe tragam comida e refrescos. Will informa o público sobre o status dos anões neste mundo. Ele argumenta que se os anões colocassem as mãos em magos, isso só pioraria as coisas para sua raça. Will confronta Julius e seus amigos e diz a eles para se desculparem. Julius e seus aliados se recusam. Will nocauteia os companheiros de Julius. Julius usa sua magia de gelo para intimidar Will. Antes de Julius machucar Will, Julius percebe a determinação de Will. Isso convence Julius a deixar Will em paz. Ele quer humilhar Will na competição. O episódio termina com Will querendo que Julius peça desculpas aos anões se Will vencer. Começa com Colette e Will descansando na área de espera dos atletas do Capital of Magic Stadium. Uma mulher chamada Mercedes faz um discurso e o Grand Magic Festival começa. Vários alunos comentam sobre a Sky Race da competição. Eles acreditam que Lihana vencerá a Sky Race. Enquanto isso, Mercedes e Iris discutem sobre os olheiros escondidos entre a plateia. Iris sai e diz a Mercedes que está de olho em um participante específico. Em seguida, Sion vai para a sala de espera. Colette disse a Sion para encontrá-la lá porque ela quer que ele se junte à sua equipe. Após a chegada de Sion, ele percebe Will ao lado de Colette. Sion não está feliz com a presença de Will. Colette lembra a Sion que para a competição Crown Attack, eles devem ter uma equipe com pelo menos 21.000 créditos combinados. Julius e seus amigos passam por Will, Sion e Colette. Colette diz a Sion que Julius e Will não estão em bons termos por algum motivo. Após algumas palavras de Miles e Edward, vários elfos realizam um feitiço para dar início à competição Crown Attack. Essencialmente, os elfos criam várias zonas para os participantes atravessarem. Miles discute as diferenças entre cada domínio. Além disso, Miles discute o item que nossos participantes devem reivindicar para alcançar a vitória. Ele diz que há muitos obstáculos que os participantes devem superar em cada domínio e lista outras coisas que eles podem fazer para mexer com os outros participantes. Miles aponta alguns dos participantes que estarão competindo no evento, com Will sendo um deles. Muitos alunos riem de Will e não conseguem acreditar que ele entraria na competição. Então, Miles começa o evento. Julius e sua equipe correm em direção aos obstáculos de bloco e os blocos se transformam em golems. Will, Colette e Sion correm em direção aos golems. Colette usa sua magia para dar a Will um dispositivo parecido com um punho chamado Gauntlet. Will usa o Gauntlet para esmagar os golems em seu caminho, para a surpresa do público. Então, recebemos uma breve cena de Sion refletindo sobre sua experiência Frostwalker com Will. Depois disso, retornamos ao evento Crown Attack. Will e seus companheiros continuam empurrando os obstáculos em seu caminho na zona de Badlands. Algumas pessoas elogiam Will, enquanto outras argumentam que a magia de Colette o está ajudando a perseverar neste evento. De qualquer forma, Miles informa a todos que outros esquadrões não estão indo bem no evento. Will e seus amigos chegam à zona final. Aprendemos que Edward armou as armadilhas aqui. Will e sua equipe conquistam os obstáculos. Internamente, Will compartilha o que planeja fazer quando chegar à coroa do evento, o item que ele precisa obter para vencer o evento Crown Attack.
Ele sabe que as coisas vão ficar precipitadas perto do objetivo deles. Will quer armar uma emboscada para frustrar os esforços de Julius. Infelizmente, Julius ataca Will, mas Will evita danos prejudiciais. Will e Julius entram em choque. Sion interrompe o duelo com seu feitiço de fogo. Depois disso, Sion diz a Julius para deixar a área. Colette descobre que Sion estava mirando em Will e Julius. Julius ataca Colette com magia de gelo e Sion usa a oportunidade para atacar Will. Will perde o Gauntlet e sua espada. Sion diz a Will para pegar sua espada e lutar com ele. O episódio termina com os dois personagens se encarando. Começa com Sion informando ao público sobre suas visões negativas de Will. Ele argumenta que Will era tão patético que ele teve que intervir para fazê-lo parecer menos lamentável. No passado, Sion tentou recrutar Will como um subordinado, mas Will recusou. Tornamos a linha do tempo presente. Sion e Will continuam lutando um contra o outro. Então, retornamos ao Capital of Magic Stadium. Miles informa a multidão sobre os estranhos desenvolvimentos do time de Will, e argumenta que os batedores da torre do Grand Magic Festival não aprovarão a decisão de Will e seu time de lutarem um contra o outro. Enquanto isso, Rosti e Kiki estão preocupadas com Will. Ela diz que está torcendo por Will porque alguém lhe contou sobre ele. Rosti está chocada que Will esteja se tornando mais popular. Enquanto isso, Colette tenta fugir para o lado de Will. No entanto, Julius a impede de se reagrupar com Will. Os dois lutam. Então, descobrimos que Julius de alguma forma se clonou durante a competição. Os clones de Julius aparecem nos diferentes domínios da competição Crown Attack. Vignal confronta um dos clones de Julius. Ele derrota um dos clones e pega um fragmento de gelo que ele deixou para trás. Depois de recebermos comentários de diferentes espectadores, voltamos a acompanhar o duelo de Will e Sion. Então, recebemos uma montagem retratando Will sendo intimidado por seus colegas. Will narra durante a montagem. Ele sabe que é um fracasso e não quer se sentir aceito. Tudo o que Will quer é que todos o deixem em paz. Então, voltamos à sua luta com Sion. Sion invoca um falcão de fogo e o força a atacar Will. Will planeja cortar o falcão para que ele possa alcançar Sion. Então, Will se defende com sucesso, mas as capacidades mágicas de Sion chamam a atenção do público. Então, Sion e Will discutem um com o outro. Will diz a Sion que ele se ressente dele, mas quer concentrar seus esforços em derrotar Julius. Sion lista o que ele odeia em Will para Will. Ele não suporta que Will dê atenção a todos, exceto Sion. Will entende e dá a Sion uma batalha adequada. Will derrota o falcão de Sion e tenta acertar um golpe em Sion. Colette intervém e interrompe a briga dos meninos. Ela conta a Will que derrotou Julius e ele desapareceu. Colette repreende Sion depois que ele comenta sobre seu traje esfarrapado. Will coloca sua jaqueta em Colette, pega sua espada e sai da área. Ele promete a Sion que eles podem ter um duelo adequado na próxima vez. Julius e sua comitiva chegam à coroa. O episódio termina com Will desafiando Julius para uma luta. Assim termina o episódio número 6. Mas me digam, o que acharam deste episódio? Deixem seus comentários, seus likes, e nada mais. Muito obrigado por assistir.